Shalom, shalom, Haverim, shalom, shalom, amigos. Hoje a Kehilat Shemin Israel apresenta o estudo e os comentários aprofundados a respeito da Parashá Vairá. A Parashá Vairá é a quarta Parashá do livro de Gênesis Bereshit. Para quem está acompanhando aqui o nosso conteúdo, para quem está familiarizado com as Parashot, temos primeiramente Bereshit, Gênesis, a Parashá Bereshit, depois a Parashá Noach, depois a Parashá Lech Lecha, e, por fim, agora a Parashá que estudaremos hoje, a Parashá Vairá, que é a quarta Parashá. A Parashá Vairá se encontra em Bereshit, Gênesis, capítulo 18, do verso 1 ao capítulo 2, verso 24. A fim de contextualizar para os nossos ouvintes, leremos uma breve introdução, uma breve panorâmica, um breve panorama do que está acontecendo na Parashá Vairá. A Parashá Vairá inicia-se com a incrível demonstração de bondade por Abraão, em direção àqueles que ele pensa serem 3 homens, mas que na verdade são malachim, são anjos enviados pelo Eterno. Apesar do seu extremo desconforto pela recente Brit Milá, ou seja, pela recente circuncisão, Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, é um perfeito anfitrião. Os malachim entregam sua mensagem, declarando que Sara milagrosamente dará à luz ao seu primeiro filho no prazo de 1 ano, com a idade de 90 anos. O próprio Avraham, nesse período, teria 100 anos. Em seguida, na sequência, eles seguem para a cidade de Sodoma, e Deus informa a Avraham que as cidades de Sodoma e Gomorra serão destruídas por causa da perversidade. E Avraham responde com uma longa prece e dialoga com Deus, pedindo pelo salvamento das cidades. Como não havia na cidade sequer 10 cidadãos íntegros, Deus começa a destruir as cidades, mas não antes que os malachim, os anjos, salvem o sobrinho de Avraham, Lot, e sua família da destruição. Acreditando que o mundo inteiro havia sido destruído, as 2 filhas de Lot, portanto Ló, embebedam o pai para que ambas possam ficar grávidas dele, e cada uma acaba tendo um filho. Sara é raptada por Avimelech, o rei de Gerar, que não havia percebido que ela era casada, e Deus reage castigando-o com uma peste que o impede de tocá-la. E Deus também informa a Avimelech que Sara é casada. Após a ocorrência dessas questões, ela é imediatamente libertada. Sara concebe e dá à luz a Yitzhak, portanto, Isaac, e Avraham faz uma grande comemoração. Sara vê Ismael, o filho de Avraham, com a escrava egípcia Agar. Aliás, repetindo, Sara vê Ismael, o filho de Avraham, com Agar, como uma ameaça ao bem-estar espiritual transcendental do seu próprio filho. Relutante a princípio, Avraham segue a ordem do Eterno de dar ouvidos à sua esposa, expulsando assim Ismael e Agar de sua casa. Com Ismael a ponto de morrer de sede no deserto, Deus escuta seus gritos e faz com que Agar encontre um poço de água, e com isso o jovem é salvo. Após esses eventos, Avraham assina um pacto com Avimelech na cidade de Beer-sheva e vivem em Shalom por muitos anos. A porção da Torá conclui com a Akedah, o altar, o 10º último teste de Avraham, no qual ele demonstra sua boa vontade em aquecer, ou seja, fazer cumprir a ordem do Criador de oferecer seu filho amado, Yitzhak, em sacrifício. Esse, pessoal, é o panorama geral da Parashá Vairá, para quem não se lembra ou para quem esqueceu. Tendo esses eventos em mente,
podemos seguir confortavelmente para as questões aprofundadas a respeito da Parashá Vaierá, a respeito desses acontecimentos que acabamos de exemplificar, que acabamos de demonstrar. Conforme a gente leu aqui, pessoal, a atitude de Abraham em receber aqueles 3 homens, ela não se deu num dia tranquilo. Ele estava ainda em processo de cura da sua Brit Milá, da sua circuncisão, e ainda assim ele é um perfeito anfitrião. Sobre isso, pessoal, gostaria de ler, juntamente com vocês, um comentário do Sefer Torah, aliás, da Torá de Moshe, que é um Humash da editora Sefer. Se você pesquisar na internet, você vai ver a Torá de Moshe, né? Aquela capa azul, o logotipo da editora Sefer ali embaixo. Temos um comentário na Parashá Vaierá, página 42, a respeito da dinâmica, do alcance dessa hospitalidade de Abraham Avinu, de Abraão, nosso pai. É importante mencionar, pessoal, que os comentários dessa edição, desse Humash, eles são oriundos de 2 rabinos. Um deles é o Meir Matzliach Melamed e o outro é o Menachem Mendel Dizendruk. Assim diz o comentário desta edição do Humash, a Torá de Moshe, da editora Sefer. Esse comentário é a respeito do capítulo 18, verso 1. A hospitalidade foi uma das virtudes mais praticadas nos países do Oriente. A mais bela qualidade do patriarca Abraham. Ei-lo esperando à porta da sua tenda, o viajante cansado, para convidá-lo então a restaurar suas forças. E aqui de cara a gente encontra um comportamento muito disruptivo, muito diferenciado dos quais a gente está acostumado a observar nos nossos dias, nos dias chamados modernos, nos dias chamados hoje, que é o ato, a predisposição de ser um bom anfitrião, de estar à porta dos nossos lares, esperando convidados, pessoas que eventualmente estejam cansadas, para que naquela interação conosco elas sejam fortalecidas. Geralmente, casa, residência, é sinônimo de uma experiência intimista, de uma experiência reservada, de uma experiência só sua e da sua família. Recebendo, né, claro, visitas eventualmente, mas o que observamos aqui não é somente o ato de receber visitas queridas eventualmente, de receber pessoas que nós convidamos para os nossos lares. Aqui, nesse comportamento de Abraham Avinu, nós vemos uma intenção proativa de fazer da morada, ou seja, das nossas moradas, da sua morada, a morada de Abraham, um oásis, um porto seguro, um local de refrigério, um local de descanso, um local de shalom para os peregrinos, para os viajantes, para as pessoas que atravessam aquele caminho onde Abraham mora. E temos nesse ato de Abraham a possibilidade de construir uma poderosa reflexão, né? O que é das pessoas, o que é da vida das pessoas, o que é da experiência das pessoas que atravessam os nossos caminhos, das pessoas que atravessam os nossos lares? O que elas teriam a dizer sobre nós, sobre a nossa receptividade, sobre a nossa hospitalidade? Será que elas perceberiam que nossos recursos estão à disposição do Malchut Elohim, do Reino dos Céus? Será que elas perceberiam que aquilo que somos, aquilo que temos,
aquilo que possuímos, está a serviço do Eterno? Ou será que Deus nos livre, ao atravessarem nossos caminhos, nossas casas, nossos lares, nossas tendas, elas teriam uma percepção avessa, elas se sentiriam hostilizadas por nós, elas se sentiriam não recepcionadas por nós, elas teriam reclamações a fazer a nosso respeito, ao nosso senso de hospitalidade. Esse era Abraham Avinu, um homem que colocava aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía, a serviço do Eterno, através de ações concretas. Abraham não era carioca. Abraham, de fato, ajudava. Muitas das vezes o carioca ele fala assim, passa lá, vamos marcar aí, vamos marcar. Não, vai rolar, vai acontecer sim. Mas, na maioria dos casos, na maioria dos perfis, fica somente na conversa, né? Nunca acontece. Ninguém marca nada. Ninguém se vê. Fica cada um no seu quadrado. Mas Abraham não. Abraão, nosso pai, de forma pragmática, no seu cotidiano, no seu dia a dia, ele demonstrava e executava suas intenções a respeito de hospitalidade, de receber o peregrino em sua casa, de tratá-lo bem. Ele olhava para dentro de si e ele percebia: essa é minha missão. E a respeito disso, a respeito de missão, nós percebemos que muitas das vezes determinados perfis, determinadas pessoas, determinados comportamentos alegam que receberam um chamado divino de retorno, de conversão ao Eterno. E elas tentam de diversas formas fazer valer, nos fazer acreditar que esse chamado do Eterno, essa techuvá, esse retorno, ele é verossímil, ele é verdadeiro, ele é digno da nossa atenção. Mas temos a orientação rabínica do nosso Mashiach, Yeshua ben Yosef, a orientação de que é necessário cuidado a respeito daqueles que montam um testemunho acerca de si mesmos. E por que isso é dito? Por que é necessário ter cuidado? Por que é necessário olharmos com um olhar crítico para determinados comportamentos de certas pessoas que dizem ter a revelação divina a respeito de uma techuvá, de um retorno, de uma conversão ao Eterno? Esse cuidado ele é justificado porque na Torá existe um padrão de como o Eterno se revela aos seus eleitos, aos seus Bahirim. Ao lermos o Tanar, ao lermos as Escrituras, todos nós já reparamos que nas ocasiões especiais que o Eterno ele se revelou aos seus tzadikim, aos seus justos, foi possível perceber, nos é perceptível, que o Eterno ele promove essa interação em momentos de serviço dos seus servos. Seus servos não estão à toa. Seus servos estão apresentando algo com as mãos. Apesar de toda a trajetória, apesar de toda a fé, apesar de toda a palavra, apesar de todo o testemunho, é possível verificar nesses momentos de revelação, nos alvos desse momento de revelação, ou seja, esses justos, esses tzadikim, que eles estavam em trabalho, em serviço, todos eles desempenhando seu papel, cada qual com seu nível de intensidade, cada qual com a sua peculiaridade. Entretanto, todos consoantes à Torá, todos consoantes ao mandamento divino, todos exercendo um papel de serviço ao Malchut Elohim,
ao reino dos céus. Obviamente, esse trabalho não era um trabalho autônomo, não era um trabalho inventado, era um trabalho útil, um trabalho necessário, um trabalho eficaz, um trabalho modulado pelas Escrituras e pela vontade do Eterno. Para quem não sabe, para quem não se lembra ou para quem esqueceu, esses eventos onde o Eterno ele visita os seus sadiquim, os seus justos, os seus servos, eles perfazem alguns capítulos, algumas histórias de uma forma muito consistente, desde Gênesis, desde Bereshit. A primeira ocorrência, a primeira incidência palpável a nós está em Gênesis capítulo 2, Bereshit capítulo 2, verso 15, onde se lê: Adonai, Deus, o Eterno, pegou a pessoa e a pôs no jardim do Éden, no Gan Éden, para cultivá-lo e cuidar dele. E Adonai, Deus, deu a esta pessoa a seguinte ordem: você pode comer à vontade de toda árvore no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Ou seja, já em Gênesis, nós observamos o imperativo divino de cuidar, cultivar e fazer separação do que pode ser ingerido e do que não pode ser ingerido. Um pouquinho mais para frente, nós temos em Gênesis Bereshit capítulo 4, 6, a dinâmica do serviço prestado por Caim e a dinâmica do serviço prestado por Abel. Caminhando mais um pouquinho, em Gênesis Bereshit capítulo 6, do 13 ao 14, nós observamos novamente o imperativo divino a respeito de um serviço. Diz assim, Gênesis 6, verso 13. E Deus disse a Noar: o fim de todos os seres vivos se aproximou de mim, pois a terra se encheu deles com violência, e eu os destruirei com a terra. Verso 14. Faça uma arca de madeira de gofer. Construa a arca com compartimentos e cubra com piche por dentro e por fora. Mais uma vez, um trabalho e uma distinção. Faça uma arca, crie compartimentos dentro dessa arca. Continuando a caminhada, um pouco mais à frente, em Gênesis 12, capítulo 1, lemos o seguinte texto. E Adonai disse a Abrão, saia de seu país, afaste-se de todos os seus parentes e da sua casa e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei, engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar, e por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Mais uma vez, o imperativo divino e a distinção. O imperativo é vá. Vá para onde você quer? Não, aí vem a distinção. Para onde eu te mostrarei. Ou seja, para a terra que eu te mostrarei. Depois em Gênesis 18, verso 1. E o Eterno apareceu a Abraham junto aos carvalhos de Mamre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ou seja, essa revelação foi justamente no momento que nós ilustramos aqui, onde Abraham se sentava à entrada da sua tenda, aguardando, ansiando por uma oportunidade de ser útil a um peregrino. E no 19:1, Gênesis 19, capítulo 1, vemos também uma ocorrência muito interessante. Percebemos que dois malachim interpelam Ló quando ele estava sentado junto ao portão de Sodoma, de Sidom. E de onde é que você se lembra dessa atitude? De Abraham.
O contato que Abraham teve com Ló, com seu sobrinho, ele certamente imprimiu comportamentos, inclinações, influências. Sobre isso, nos conta o comentário nesse Humash, a Torá de Moshe, na página 45, a respeito deste comportamento de Ló. Olha que interessante. As boas influências podem durar para sempre. Mesmo Ló, que optou por que morava entre os malvados cidadãos de Sodoma, ao invés de junto ao seu tio Abraão, guardou em si o ímpeto de hospitalidade que aprendeu nos anos que viveu com seu tio Abraão. Não fosse seu apego aos bens, sua vida teria outro desfecho. Porque o comentarista ele enfatiza, né, esse finalzinho, porque o Malar teve que puxar Ló, né, para tirar ele da cidade. De fato, havia um apego em diversos níveis a respeito daquela opulência, em respeito àquela prosperidade. Mas, para todos os efeitos, a influência de Abraham ficou impressa em Ló, conforme lemos em Gênesis Bereshit, capítulo 19, versículo 1. Continuando nossa caminhada no Tanar, temos um outro evento também em Gênesis Bereshit, capítulo 26, verso 1, onde se lê: Sobreveio uma fome à terra, não como a primeira fome ocorrida quando Abraham estava vivo. Yitzhak e Isaac foi a Gerar, dirigiu-se a Avimelech, o rei dos filisteus, e o Eterno apareceu-lhe e disse: Não desça ao Mitzraim, mas viva onde eu indicar a você. Ou seja, num tempo de intercorrências, de dificuldade, Yitzhak também teve que se movimentar. E mesmo com a história controversa com Avimelech, Yitzhak ele fez a sua movimentação, continuou em movimento, porque a sua missão, a história da sua vida junto ao Eterno, demandava dele ações concretas. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, observamos que Abraham também faz uma movimentação. Por quê? Porque os visitantes daquela região, eles foram se tornando escassos e nulos após a destruição, porque o lugar se tornou infértil, sinônimo de destruição. E não havia mais por que aquilo ser uma rota, outrora, por exemplo, comercial. Agora era uma rota a ser evitada. Abraham, vendo que ele não poderia ser mais o bom anfitrião naquela área, ele faz uma movimentação. E Yitzhak, neste mesmo ímpeto, ele, por outras motivações, também faz uma movimentação. E o Eterno aparece a Yitzhak. Um pouco mais à frente, com Jacó, o filho de Yitzhak, também vemos um evento de manifestação divina. Ele se encontra em Gênesis Bereshit, capítulo 28, verso 13, onde se lê: Então, repentinamente, Adonai estava em pé, perto dele, e ele disse: Eu sou Adonai, o Deus de Abraham, seu pai, avô, no caso, e o Deus de Yitzhak. Darei a você e seus descendentes a terra sobre a qual você está. Você poderia dizer ou pensar, mas, pessoal, esse evento que você acabou de descrever sobre a vida de Jacó foi, na verdade, enquanto ele estava dormindo, repousando. É verdade. O sol se pôs e ele procurou um lugar para descansar. Isso nos mostra que toda jornada ela requer de nós inteligência, né? Ele poderia ter continuado andando, ele poderia ter, conforme dizemos, né, forçado a barra, mas ele compreendia, ele visualizava que o descanso faz parte da jornada.
Porque se ele não descansasse, sua jornada seria menos qualitativa. Algo poderia o atrapalhar ao chegar, para chegar ao seu destino. Então ele estrategicamente se retirou, descansou, e ali ele recebeu uma revelação divina. Essa é uma lição muito importante para nós, porque tem pessoas que, pelo muito falar, pelo muito fazer, pelo muito aparecer, acreditam piamente que estão efetivamente trabalhando, quando na verdade não estão vivendo uma vida de desordem, conforme nos foi admoestado, procurai fazer tudo com ordem e decência. Isso também faz parte do trabalho, isso também faz parte dos requisitos, dos pré-requisitos da Torá, do padrão da Torá, para uma techuvá de fato real, para uma revelação divina de fato real. Mas tem certas circunstâncias que não dá para parar, não dá para pausar. É verdade, mas não direto. Enquanto houverem oportunidades de descanso, enquanto houverem oportunidades para você tomar fôlego e se recuperar e seguir adiante para fazer um trabalho melhor, você deve aproveitar estas oportunidades. Continuando em Êxodo Shemot, capítulo 3, verso 1, vemos que a revelação divina, mais uma vez, alcançou mais um personagem da Torá. Dessa vez o personagem foi Moshe, onde se lê: E Moshe tomava conta, trabalhava com as ovelhas de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou à montanha de Deus, ao Horev, e o Malar, o anjo do Eterno, lhe apareceu em um fogo chamejante no meio de um arbusto. E ele olhou e viu que, apesar de o arbusto arder com o fogo, ele não era destruído pelo calor. Aqui, portanto, mais um caso de trabalho direcionado, trabalho definido, trabalho em prol da família. Por quê? Por que todo esse trabalho? Por que toda essa ênfase em trabalho? Para que fixemos que a revelação divina não está alinhada com a ociosidade. A vida do eleito, ela não é como águas paradas, mas como águas vivas. Ela está sempre em movimento. A vida do eleito está sempre em movimento. E o último versículo está em Shoftim Juízes, capítulo 6, verso 11, onde se lê: Então o anjo de Adonai veio e sentou-se embaixo de uma árvore de pistache em Ofra, que pertencia a Ioash, o Avi-Ezri. Seu filho Gideão estava debulhando trigo em uma prensa de uvas para escondê-lo de Midian. E o anjo do Eterno apareceu a ele e lhe disse: Você, valente herói, o Eterno está com você. Interessante notarmos que o valente herói estava debulhando o trigo. Outrora, o valente herói estava cuidando do jardim do Éden. Outra hora, o valente herói estava sentado à entrada de sua tenda, aguardando visitantes para ser um bom anfitrião, para ajudar os peregrinos. Outrora, o valente herói, ele, após um longo dia de jornada, de caminhada, ele estava descansando, porque ele conhece os seus limites, e ele sabe para onde está indo, e ele sabe que ele tem que descansar, e ele sabe que ele não pode chegar lá de qualquer jeito. Ele sabe que, ao chegar lá, ele vai desempenhar um papel funcional e qualitativo. Por isso, ele precisa retomar o seu fôlego para entregar ao Eterno aquilo que ele tem de melhor. Ele descansa porque ele sabe que
não pode entregar o seu trabalho, o seu serviço, a sua avodá ao Eterno de qualquer maneira. Outra hora, o valente herói estava cuidando das ovelhas de seu sogro. Em outra ocasião, este valente herói estava à procura das jumentas do seu pai, para logo depois ser ungido rei sobre Israel. E mais ainda, um outro valente herói cuidava das ovelhas de seu pai e também foi ungido rei de Israel. Então vemos que o padrão da Torá de revelação do Eterno, vemos que aquilo que antecede a revelação divina é o trabalho, é a ocupação do eleito. Logo, por uma inferência lógica, a situação adversa a isso, não podemos deixar de considerar a questão, é que o ócio, a ociosidade, a letargia, a apatia, a ataraxia são verdadeiros venenos para o eleito. Paralisam sua vida, paralisam sua produtividade, paralisam o seu relacionamento com o Eterno e, consequentemente, o afasta da revelação divina na sua vida. Deus nos livre. Qual deve ser, portanto, a ação do eleito em relação a estes males, a estes problemas? Porque, como diria Shlomo HaMelech, como diria Salomão, rei, em Mishlei Provérbios, 7 vezes cai o justo, mas em todas elas ele se levanta, ao contrário do ímpio que tropeça no mal. Qual deve ser, então, a ação do eleito em relação a esses problemas? Ele deve clamar ao Eterno: Eterno, me dá uma ocupação. Eterno, me ajuda, me ajude a estar sempre em labor, sempre em atividade. Não permita, ó Deus, que a barriga cheia, os bens, o carro na garagem, o dinheiro na conta, tornem abstratas as minhas obrigações, as minhas responsabilidades diante de Ti. Por quê? Porque é o Eterno que efetua tanto o querer quanto o efetuar em nós. Conforme foi dito, a alegria do Eterno é a nossa força. Então, se você está com algum problema de produtividade, de procrastinação, clame ao Eterno. Peça a Ele ajuda para fazer um inventário moral, para você verificar e corrigir, retificar os seus níveis de produtividade. Porque todos nós sabemos, sem exceção, que não podemos chegar diante do nosso Senhor, do Eterno. Nenhum eleito pode chegar diante do Eterno de mãos vazias. E alguns poderiam pensar, então essas questões se limitam somente ao Tanar? Será que nas Besorot Tovot, nos Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos, nós não temos nenhum paralelo em relação a isso? Claro que temos. As parábolas, os Midrashim, ou seja, o que é Midrash? É uma composição literária que procura explicar as profundidades da Torá através de parábolas. O Tzadik Yeshua HaMashiach Ben Yosef, o justo, ele sempre se valia de uma parábola para demonstrar determinadas profundidades. E se você observar a composição dessas palavras, dessas parábolas, dessas histórias, elas continham sempre a dinâmica do trabalho. Onde é que você pode verificar isso? Em Matitiahu, Mateus, capítulo 18, do 23 ao 36. Em Lucas, capítulo 12, do verso 40 ao 48.
em Lucas, capítulo 19, do 10 ao 26, e também em Lucas, do verso 1 ao verso 9. Temos sempre um contraste do bom servo, do bom trabalhador em relação ao mau trabalhador. Então, se você é um eleito, se você quer estar sempre vinculado ao Eterno, jamais permita estar desvinculado do trabalho. Só do trabalho? Não. Do bom trabalho. Jamais se desvincule do bom trabalho, do trabalho efetivo, do trabalho eficaz, do trabalho funcional, do trabalho qualitativo. Por quê? Porque o padrão da Torá é que toda revelação incorra em mudança de vida para o indivíduo que promove o trabalho, elevando a um nível pessoal para um patamar de trabalho coletivo. Ou seja, um engajamento que só é caracterizado por uma percepção, por uma identidade nacional. A partir do momento que ele se vê como integrante de um povo, o povo de Israel, o povo de Deus, ele se vincula consequentemente a um trabalho comunal, a uma coletividade. Ou seja, a qualquer momento que o Baal Teshuvá, ou seja, a pessoa que está em caminho de Teshuvá, de retorno ao Eterno, à medida que essa pessoa ela se envolve com os mandamentos, com as mitzvot, a sua jornada, a sua vida, os seus empreendimentos naturalmente atingem o propósito. Que propósito é esse? O propósito pessoal? Não. O propósito congregacional, ou seja, o propósito voltado a Kehilá, a sua comunidade, a sua vivência comunitária. Por quê? Porque este trabalho ele é direcionado, conforme nós já conversamos, ele tem um objetivo. E esse trabalho, essa intenção se une aos seus haverim, aos seus amigos, aos seus estudantes, aos seus amigos estudantes de Torá, aos seus amigos eleitos. Ele não trabalha sozinho. Lembra o que o Eterno fala para Elias, quando ele pensou estar trabalhando sozinho? O Eterno assegura para ele que ele não está trabalhando sozinho. Ora, se você não está sozinho, se você não trabalha sozinho, se você trabalha em comunhão com os seus amigos, com seus irmãos, todos servos eleitos, Barechim do Eterno, surge uma questão. Ora, se eu trabalho, se os meus haverim, se os meus amigos trabalham, como podemos nos certificar que este trabalho ele é de fato funcional, eficaz, útil? Nós temos um texto em 1 Yohanan, 1 João, capítulo 2, do 3 ao 11, que diz assim: a maneira de certificarmos-nos de que o conhecemos é a obediência aos seus mandamentos. Qualquer um que diga eu conheço, mas não obedece aos mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. É mentirosa, e a verdade não está nela. Mas se alguém fizer o que ele diz, então o amor, o ahavá genuíno por Deus terá alcançado seu objetivo. Desta forma, sabemos que estamos unidos com Ele. A pessoa que afirma permanecer em união com Ele deve conduzir sua vida da mesma forma que Ele. Ou seja, amigos, há um padrão. Observe esse finalzinho. A pessoa que afirma permanecer em união com Ele deve conduzir sua vida da mesma forma que Ele. A pessoa deve conduzir sua vida de forma autônoma? Jamais, Deus nos livre. Temos que ter o referencial, o padrão de trabalho sempre revisitado por nós todos os dias, conforme nos foi dito. Examine o homem, pois, a si mesmo.
Será que o meu trabalho está sendo qualitativo? Será que o meu esforço ele é direcionado? Será que eu não estou tentando instrumentalizar a Torá, a lei, os mandamentos, o Tanar, as escrituras, em prol de benefícios pequenos? Por que você se envolve com as coisas do eterno, com os mandamentos? Porque é legal, né? O salário do pecado é a morte e é isso aí, né? É o que temos que fazer. É o que tem para hoje. Quem sabe eu, nesse percurso, nesse trajeto, eu não salve minha vida, eu não salve a vida dos meus, eu não angarie bens. A pessoa, ela perverteu o objetivo dos mandamentos do trabalho, que jamais diz respeito somente a si próprio, somente ao seu umbigo, à sua barriga, a salvar a si mesmo. É um trabalho de um povo. E fica então a pergunta: qual é a métrica? Como é de fato andar como ele andou? Como é de fato agir como ele agiu? Como é de fato recepcionar as diretrizes e os parâmetros que guiavam a vida do Mashiach, Yeshua e dos seus Talmidim, dos seus discípulos? Nós conhecemos alguns aspectos do trabalho, da vida de Mashiach. Sabemos que o trabalho ele era constante, que o trabalho ele era duro, penoso. Havia um estado de sítio imperial por Roma. E Roma, historicamente, não era uma força administrativa em prol da ordem, ao qual muitas pessoas pensam, né, que está acontecendo ali. Olha, pelo que eu leio, Roma está cuidando de Israel. Roma pegou 2 ladrões, vai crucificar. Então Roma efetivamente está cuidando da ordem em Israel. Não, Roma é a iniciativa imperial. Roma é roubo, é estupro, é morticínio, é coleta de impostos, é idolatria, é avodazará, é desprezo às leis, é o lobo, é o boi, é o leão que atrapalha o trabalho das pessoas. E no meio de Roma, lá estava o Mashiach, seus talmidim, seus discípulos, e suas diretrizes de trabalho. Onde estão essas diretrizes de trabalho? Encontramos elas em Mateus, capítulo 20, iniciando no verso 25, que diz assim: Mas Yeshua os chamou e disse: Vocês sabem que entre os goim, entre os idólatras, os governantes se transformam em tiranos e seus superiores em ditadores. Mas entre vocês, ou seja, distinção, definição, especificação, mas entre vocês não deve ser dessa forma. Ao contrário, quem quiser se tornar líder deverá servir, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse mesmo texto também está contido em Marcos, capítulo 9, 35 até o 37, e também em Lucas, capítulo 22 até o 30. Uma outra diretriz importante também é o comportamento durante o trabalho. Agora que você já sabe a dinâmica, a diretriz, a forma, a formatação desse trabalho, observe também como deve ser o seu comportamental. O texto base está em Lucas, capítulo 14, verso 7.
Quando Yeshua notou como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa, contou-lhes esta parábola. Quando for convidado por alguém para uma festa de casamento, não se sente no melhor lugar, pois se alguém mais importante que você tiver sido convidado, a pessoa que convidou os dois pode se aproximar de você e dizer: dê o lugar a este homem. Então você será humilhado enquanto toma o lugar de menor importância. Em vez disso, quando for convidado, vai e se sente no lugar de menor importância, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: passe para um lugar melhor. Então você será honrado na presença de todos os que se sentam à sua volta, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ou seja, meus amigos, somente aquele que nos convidou pode nos dizer: passe para um lugar melhor. Às vezes, um estado de descanso, ou abstração, o abandono do trabalho pode parecer um lugar melhor, mas somente o Eterno é quem tem a autoridade de dizer: passe, venha para um lugar melhor. Qualquer pessoa que tentar fazer isso de maneira autônoma, ela estará se iludindo, ela não está indo para um lugar melhor. Conforme foi dito, há caminhos que ao homem parecem corretos, mas o seu final é de morte. Que o Eterno nos livre, que possamos sempre ouvir a voz daquele que nos convidou e que possamos ouvir, segundo a sua misericórdia: venha e passe para um lugar melhor. Ainda sobre o comportamental, existem algumas diretrizes norteadoras para aquele que está imerso, para aquele que procura servir ao Eterno e ao seu Malhut Elohim, o reino dos céus. Essas diretrizes estão em Mateus capítulo 25, verso 34. E essas diretrizes de trabalho, de serviço, elas compõem a sensibilidade, o direcionamento, o olhar que o eleito deve ter em relação ao seu objeto de trabalho. Qual é o objeto de trabalho do eleito? Qual é o objeto de trabalho daquele que está a serviço do Malhut Elohim, do reino dos céus? Assim está registrado em Mateus capítulo 25, verso 35. Aliás, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, benditos do meu Pai, recebam sua herança, o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram comida, tive sede e me deram algo para beber. Fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado. Foram bons anfitriões. Necessitei de roupas, de vestimentas, de vestes, de mandamentos, e vocês as providenciaram. Estive doente e vocês cuidaram de mim. Estive preso e me visitaram. Então, as pessoas que realizaram a vontade de Deus responderão: Eterno, quando o vimos com fome, o alimentamos, ou com sede e lhe demos algo para beber. Quando o vimos como estrangeiro e o recebemos, ou o necessitado de roupas e lhe demos de vestir. Quando o vimos doente ou preso e fomos visitá-lo, e o rei lhes responderá: eu lhes digo que todas as vezes que vocês fizeram essas coisas, algum destes meus irmãos menos destacados o fizeram a mim. Quando foi que cuidamos das tuas ovelhas? Quando foi que debulhamos o trigo para você? Quando foi que procuramos as suas mulas, suas jumentas perdidas? Quando foi que providenciamos um lugar para você descansar, um quartinho para você descansar a sua cabeça enquanto servir ao Eterno? Quando foi que eu cuidei das tuas ovelhas? Quando foi que nós cuidamos das tuas ovelhas?
Quando foi que cuidamos do teu jardim, do Gan Eden, percebemos aqui que o fruto desses feitos, desse trabalho, ele está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, significa dizer que o Eterno, o próprio Eterno, em sua sabedoria, em sua soberania, ou seja, a Ribonut Shel Elohim, a soberania divina, preparou de antemão todos esses eventos. Não depende de nós o querer ou efetuar, não depende de quem corre, mas de quem realiza todas as coisas. Então, se um evento chega até você, procure com diligência, com sensibilidade, peça orientação ao Eterno, entender seu papel, sua missão em relação àquele evento, porque nada é por acaso. Tudo que você ouve, que você vê no seu dia a dia, tudo que chega até você diz respeito à sua missão. Se tem algo que está quebrado e você sabe como consertá-lo, como diria o Rebbe, esta é a sua missão. Para isso você foi plantado naquele lugar. Não se omita, não retenha as suas mãos. Por quê? Porque existe toda uma conceituação, existem critérios, diretrizes, conjunturas, circunstâncias criadas para aquele momento. Nada é seu, nada é autoral da sua parte, tudo é emprestado, tudo é concessão. Por isso você tem que fazer bom uso daquilo que o Eterno te dá. Em relação a todo esse trabalho que nós desenvolvemos, o conceito aqui, saiba reconhecer esse trabalho, valorizar esse trabalho, se alegrar nesse trabalho. Não tenha jamais, Deus nos livre, esse trabalho como pesado, como indigesto. Por quê? Porque conforme falamos lá no começo, existe um perfil que ele faz pouco caso dessa soberania, da soberania divina. E ele não pode lidar com a soberania divina. De qualquer jeito, ela vai alcançá-lo, atingi-lo em cheio. Ele pode tentar se iludir de que a soberania divina é objeto de alguns dos eleitos e o sistema para ele é outro. Entretanto, a soberania divina se estende a tudo, conforme está escrito, que o Eterno criou o ímpio até para o dia da calamidade, da destruição, do mal. E também, conforme dizemos, também conforme falamos lá no começo, existe o adverso, existe o conceito contrário a estas questões que trazemos aqui. Existem adjetivos que mostram comportamentos diametralmente opostos ao que trazemos aqui. Quais são os comportamentos diametralmente opostos aos que trouxemos aqui, em relação aos que trouxemos aqui? É quando o indivíduo ele despreza esse trabalho, esse desprezo está plantado no seu coração, e ele começa a agir de forma beligerante, de forma caótica. Ele está sempre em conflito. Ele não tem shalom, ele não traz shalom, ele não vive em shalom. Ele olha o pobre, o necessitado, e ele constrói dentro de si uma aporofobia, né? Que é a aversão ao pobre, ao necessitado. Conforme diria, né? Nosso amigo Marcos de Niterói, Marcos Antônio. Para muita gente, ser pobre é uma doença. Em outras palavras, né? Se é uma pessoa necessitada de instrução, não só de dinheiro, muitas das vezes ela pode ser pobre de conhecimento, de instrução. Tem gente que tem nojo de gente assim, de gente ignorante, de gente pobre de conhecimento.
Ou tem gente que tem nojo de pessoas que não têm um bom guarda-roupa, um bom caso, uma boa casa. Aliás, um bom carro, uma boa casa. E essas pessoas acham, em sua mediocridade, em sua pequenez, que elas estão num patamar diferenciado, mais elevado em relação a essas pessoas. Esquece-se que a relação com o Eterno é vertical, é de cima para baixo. E todos aqui embaixo estão em horizontalidade, recebendo essa ordem vertical do Eterno. Falta uma iniciativa de vida a essas pessoas, de entender a vida, de ter sensibilidade em relação à vida. Elas querem o carro, a casa, o casamento, o dinheiro, mas elas nunca conseguem utilizar esses bens a serviço do reino. Não é a missão delas, Deus nos livre. A missão delas é viver em torno de seus próprios umbigos, deixando um rastro de destruição e caos por onde quer que passam. No fundo, essas pessoas não respeitam, não recebem, não recepcionam a criação, o propósito da criação. Ou seja, elas estão totalmente alheias, ignorantes em relação às coisas que existem nesse plano material, no mundo presente. Elas ignoram a missão dessas coisas. As coisas devem servir a elas nesse propósito de contribuir para o reino dos céus, e não elas as coisas. Idealmente é o que desejaríamos, mas não é assim que acontece. Infelizmente, elas servem as coisas, porque elas têm plantadas em suas vidas, em seus corações, um outro tipo de missão. Elas têm outros tipos de valores, ou a ausência de valores. E no fundo, está lá guardado uma misantropia, uma aversão, uma repulsa aos seres humanos, à humanidade, à criação de forma geral. Ela pode até não admitir com palavras, mas com ações ela tenta diluir toda a criação. Ela guarda dentro dos seus níveis de consciência uma aversão àquilo que o Eterno criou. Ela não aceita a realidade objetiva. Por quê? Porque no fundo, ela pensa: se eu fosse Deus, eu não faria dessa forma, eu faria de uma forma diferente. Onde está a nossa referência sobre esse assunto? Está no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, capítulo 2, verso 17, onde se lê: Rabi Josué Yehoshua dizia: a inveja, as más paixões e a misantropia, ou seja, a aversão à humanidade, à criação, abreviam a vida humana. E esse é o trabalho dos filhos das trevas: aversão à criação, aversão à vida humana, aversão à obra do Eterno, aversão à sua soberania. Saibamos, portanto, que nós, os filhos da luz, representamos, portanto, a antítese, o remédio, a cura a esse comportamento de misantropia, de aversão à criação do Eterno, de aversão à humanidade. E como faremos isso? Nos debruçando sobre o trabalho, a avodá, o serviço, aquilo que o Eterno estabelece como salutar, aquilo que o Mashiach nos instruiu a respeito de trabalho coletivo, de prioridades, de diretrizes, não dando jamais testemunho de nós mesmos, não procurando os melhores lugares, sabendo que o líder é aquele que servirá e servirá muito, estará sempre em serviço. Ele mesmo não tinha nem lugar para reclinar a sua cabeça. Interessante, não tinha casa, mas foi o melhor dos anfitriões. O melhor, o mais perfeito dos anfitriões. E como seus filhos, seus servos, seus talmidim, seus discípulos, somos filhos do Eterno e talmidim.
discípulos do Mestre do Mashiach, irmãos, que possamos nos espelhar em sua obra, em sua vida, em seu entusiasmo, em sua alegria, em sua prática, em seu método de trabalho. Que o Eterno nos abençoe hoje e sempre nessa jornada, porque Ele é o grande patrão, porque Ele é quem executa tanto o querer quanto o efetuar em nós. Baruch Hashem, amigos. Lehitraot. Shalom, shalom.